Em um assunto que está pipocando aí nos bastidores do Legislativo de Joinville, porque 3 vereadores da casa correm risco de serem cassados. Isso mesmo. O Dom, quem são esses vereadores e qual o motivo dos processos? Boa quarta, bom dia para você, Dom. Bom dia, Marcos Pereira, bom dia, César Júnior, bom dia, Duda, bom dia a todos os nossos ouvintes e web espectadores aqui da Jovem Pan Joinville 91.1. Bom, Marquinhos, é isso mesmo. Tem risco sim de ter vereador cassado aqui em Joinville, mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. São 3 vereadores que estão passando por um processo ali, processo esse que já foi favorável em um dos casos ao Ministério Público, levando agora a um julgamento, tá? Deixando muito claro, e eu vou começar por ela. Antes, deixa eu deixar bem claro aqui a todos os nossos ouvintes que eu entrei em contato com a assessoria de imprensa ou com o próprio vereador em questão. A assessoria de imprensa que me respondeu foi a da Liliane da Frada e ela deixou bem claro para mim, esse assessor muito bem detalhado, muito bem falado, o que envolve o processo esse de a acusação da vereadora Liliane da Frada foi que ela utilizou da instituição Frada para se locupletar na política, nesse caso, né? Fazendo votos ali dentro, né? E correndo atrás, utilizando nomes e afins. A defesa foi até um pouco prolixa, porém deixou muito claro e muito assertivo para mim que já ganharam em outrora, né? Uma questão dessa e agora estão recorrendo novamente, acreditando que pode sim levar, no caso, a uma vitória e não a essa possível cassação dela, haja vista que já foi, em outro caso ali, uma vitória. Então, Liliane da Frada, vereadora eleita pelo Podemos, poderia sim enfrentar esse processo de cassação, como foi dito aqui anteriormente. Outro caso específico, o vereador Kiko da Luz, do PSD. O vereador Kiko da Luz já enfrenta sobre outra acusação e entrei em contato com o próprio Kiko da Luz, que de bate-pronto me respondeu, falou: vou acionar o jurídico para te dar a resposta, porque haja visto que esse processo está em sigilo de justiça e já te respondo. E me respondeu. Então o que acontece no caso do Kiko da Luz? A acusação é sobre ele ter utilizado troca de favores para ganhar a eleição. Traduzindo para o nosso ouvinte, dizem ali na acusação, né, na denúncia, que ele estava entregando postes, né, nesse caso, para conseguir votos em troca. Isso é uma acusação apenas, não é um processo, está tramitando essa questão ali, mas não está nada comprovado. Então, nesse caso especificamente, pode ser também que não ocorra nenhum tipo de cassação, né? Haja vista que hoje em dia você pode denunciar qualquer tipo de pessoa e o ônus da prova passa a ser, no caso, além do acusador, para a defesa. Então o Kiko da Luz deixou bem claro que, como está em segredo de justiça, ele prefere ficar agora mais retirado e deixar o caminho jurídico legal fazer esse trabalho, que é o natural, ainda mais que corre em segredo de justiça esse processo todo, mas a acusação é sobre esse caso específico, que aconteceu na eleição. Se vocês voltarem um pouquinho, aconteceu isso na eleição. Agora eu vou aprofundar um pouco mais numa discussão que é o 3º vereador que está envolvido nesse processo de possível cassação. Ele que é do União Brasil, Matheus Batista, ou conhecido como MBL, né? Matheus do MBL, que está sofrendo esse processo de acusação ali, que foi procedente, tá? No dia 24 de março, o Ministério Público foi procedente, então esse processo agora avança. Qual foi a acusação? Eu entrei em contato com o próprio vereador Matheus Batista, que me explicou a situação e deixou muito claro que o processo é de uso indevido das redes sociais. Matheus Batista, que conta com mais de 140 mil seguidores, muito engajado nas redes sociais, que levanta vídeos, né? Faz vídeos um pouco polêmicos na linha do MBL, né? O Movimento Brasil Livre, que nós já conhecemos com deputados federais, deputados estaduais, inclusive um deputado estadual de São Paulo que teve o seu mandato cassado, né? Que é o Arthur Duval, né? Ou Mamãe Falei, nesse caso. Mas voltando para a realidade de Joinville, por que eu quero frisar um pouco mais no Matheus Batista, tá? Matheus Batista fez alguns vídeos antes da campanha, inclusive atacando alguns vereadores e batendo de frente, fazendo vídeos ali mostrando por que o senhor não faz isso, por que aquilo, tá? E agora está tendo que se defender, lembrando que no dia 24 de março agora virou
o Ministério Público deu favorável parecer, então agora vai a um processo, também deixando mais claro aos nossos ouvintes, pode ser que não seja cassado, como pode ser que seja. Nesse caso do Matheus especificamente, ele passa por um processo onde a defesa dele vai apresentar ali a devolutiva e vai ser analisado todas essas questões específicas, né? Matheus, no caso, que voltando, ele gravou alguns vídeos ali, dentre eles vai ser um embate, né? Vamos ao estado agora e voltar para o município. O embate na Câmara de Vereadores, eu acredito que daqui a uns 2 meses. Por quê? Um dos vídeos de maior repercussão do Matheus Batista foi um vídeo onde ele chega gravando, nesse caso, o vereador Cláudio Aragão do MDB. Cláudio Aragão, que não se elegeu, é o segundo suplente do MDB, porém, em outro programa, nós deixamos muito claro que o Adilson Girardi, que é o vereador eleito do MDB, vai ao estado agora num rodízio que acontece na Alesc. Então, alguns deputados se licenciam e ele vai acabar assumindo ali, fazendo que o primeiro suplente do MDB, que é o Franciel, assuma, né, a Câmara de Vereadores de Joinville. Porém, bastidores trazendo para vocês aqui, o Franciel ficará por 2 meses e nesses 4 meses de licença do Girardi, que assume a Alesc, 2 meses serão do Cláudio Aragão também. E agora imaginem o embate que acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores. Agora, 2 vereadores eleitos que se degladiaram em outrora, né, nesse caso com vídeos, um deles passando por um processo que já é um processo, nesse caso, de uma possível cassação, e Cláudio Aragão retomando a sua cadeira. Cláudio Aragão do MDB, que já foi presidente da Alesc, da Câmara de Vereadores de Joinville, e tem toda uma experiência política contra o primeiro mandato, no caso de Matheus Batista, que vem forte, ele que tem uma narrativa muito coerente em alguns pontos, que vai ser um embate daqueles. E isso que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Joinville. Quero mandar um abraço a todos vocês, até amanhã e fiquem com Deus.